Você já se pegou em silêncio, mas com a mente gritando, como se por fora tudo estivesse quieto e por dentro um turbilhão. Pensamentos que não param, culpas do passado, medos do futuro, um ruído que ninguém ouve, mas você sente. O coração bate mais rápido sem motivo. A respiração fica curta. O estômago revira sem uma explicação lógica. Parece que tem algo errado, mas você não consegue nomear. Esse é o começo de uma prisão invisível, ser refém dos próprios pensamentos. E isso, diferente do que muitos pensam, não é fraqueza. Não é frescura, é um sinal. Um sinal de que sua mente está pedindo socorro. E o mais triste é que a maioria das pessoas vive isso em silêncio. Um silêncio desconfortável, um silêncio solitário. Mas e se eu te dissesse que esse barulho interno tem um nome? E que você não está sozinho nisso, que existe uma forma de entender, de acolher e, principalmente, de se libertar? A mente humana tem um poder extraordinário de construir realidades, mas também tem a habilidade de aprisionar. Muitas vezes, esse aprisionamento acontece de forma tão sutil que você só percebe quando já está afogado. E o pior, começa a se identificar com o sofrimento. Você acredita que é ansioso, que é depressivo, que é fraco, quando na verdade você está passando por algo. Você sente aquilo, mas não é aquilo. Existe uma grande diferença entre ser e estar. O problema é que, sem compreensão, o sofrimento se transforma em identidade. E quando isso acontece, fica mais difícil sair. É por isso que o autoconhecimento não é luxo, é necessidade. Você precisa saber o que se passa na sua mente. Precisa entender que nem todo pensamento é verdade, que sua mente pode mentir, pode repetir histórias que não são suas, que foram colocadas lá por experiências, traumas, dores não resolvidas. E tudo isso cria um ciclo que você pode sim quebrar. Pensamentos negativos não surgem do nada, eles têm origem. Eles se alimentam de emoções não expressas, de traumas ignorados, de necessidades emocionais não atendidas. E o mais perigoso é que, quanto mais você tenta ignorá-los, mais eles ganham força. É como se você estivesse tentando empurrar uma bola para baixo da água. Ela vai resistir, vai acumular pressão e uma hora vai explodir. O pensamento negativo funciona assim. Ele começa sutil, uma dúvida, um medo, e se? E sem perceber, você já está imerso num redemoinho de catástrofes mentais. Começa a prever o pior, a se preparar para desastres, a criar inimigos invisíveis. E tudo isso, muitas vezes, sem que nada esteja realmente acontecendo, porque o perigo não está do lado de fora, está dentro, está na forma como você interpreta a realidade. É por isso que controlar o pensamento negativo não é sobre eliminar o que você sente, é sobre mudar o que você acredita sobre o que sente. É aí que a verdadeira liberdade começa. Toda emoção não acolhida encontra um jeito de se manifestar. Se não for em palavras, será em sintomas. A mente não silencia o que precisa ser ouvido, ela empurra para o corpo. Por isso, tanta gente sente dor no peito, aperto na garganta, insônia, queda de cabelo, problemas gastrointestinais, tudo isso sem uma causa aparente. Mas não é falta de causa, é falta de escuta. O corpo está gritando o que a mente tem medo de dizer. Essa conexão entre o psíquico e o físico é real, e ignorá-la é como tapar os olhos para o óbvio. O pensamento negativo constante ativa seu sistema de alerta. Seu corpo vive como se estivesse em perigo, mesmo quando está tudo aparentemente tranquilo. Isso desgasta, isso adoece, e quando você entende isso, começa a se perguntar: o que dentro de mim está tentando chamar minha atenção? O que eu estou fingindo que não dói? A resposta pode ser o início da sua cura. Desenvolver consciência emocional é como acender uma luz num quarto escuro. De repente, você vê o que sempre esteve ali, mas que você não conseguia nomear. Medo, solidão,
raiva, insegurança, rejeição. Não é fácil encarar essas sombras, mas também não é mais possível continuar fugindo, porque aquilo que você nega te controla e aquilo que você acolhe te transforma. Quando você começa a nomear suas emoções, elas perdem força. Você deixa de ser refém, passa a ser o observador. Percebe que o pensamento negativo não é um inimigo, é um mensageiro, um convite, um chamado para olhar para si. E nesse processo nasce a possibilidade de mudança, porque a mudança verdadeira não acontece quando você se força a ser positivo. Acontece quando você entende o que está por trás do negativo, quando você escuta sua dor sem julgamento. Quando você se torna íntimo da sua própria mente, a mente aprende por repetição. Tudo aquilo que você escutou repetidas vezes sobre você, sobre o mundo, sobre a vida, foi sendo internalizado como verdade. E essa verdade passou a guiar suas escolhas, seus relacionamentos, sua forma de se ver. Mas e se essa verdade for uma mentira? E se você passou a vida acreditando que não é suficiente, que vai ser abandonado, que precisa se esforçar o tempo todo para ser amado? Esse tipo de pensamento, mesmo inconsciente, molda a sua realidade, e é aí que entra a reprogramação mental, não como fórmula mágica, mas como prática diária. Você precisa desafiar seus pensamentos, questionar a origem deles, perceber quais frases você repete automaticamente e, com gentileza, ir substituindo essas crenças por outras mais verdadeiras, não para se enganar, mas para se libertar. Libertar-se de uma mente que aprendeu a sobreviver, mas agora precisa aprender a viver. Ninguém se cura sozinho. E não é fraqueza precisar de ajuda, é coragem. Coragem de dizer, eu não dou conta sozinho. Coragem de se permitir ser cuidado, de ser ouvido, de se colocar vulnerável. A psicoterapia é um espaço sagrado, onde você pode existir sem precisar fingir. Onde você pode chorar sem ter que explicar, onde sua história é acolhida sem rótulo, sem julgamento. Ter alguém ao seu lado que entende os caminhos da mente humana faz toda a diferença, porque há coisas que você sozinho não consegue ver. Padrões que se repetem há tanto tempo que parecem normais. E o olhar externo, profissional, amoroso, é capaz de abrir essas janelas e mostrar que existe outro jeito, outro caminho, outra possibilidade. Buscar ajuda não é sinal de que você está quebrado, é sinal de que você decidiu se reconstruir. Quantas vezes você se cobrou por não ser mais forte? Por não conseguir controlar seus pensamentos? Por não estar bem o tempo todo? Essa cobrança silenciosa e constante machuca e vai alimentando ainda mais o ciclo negativo. A autocompaixão é o antídoto. É o ato de se olhar com os olhos que você usaria para acolher uma criança assustada. É dizer para si mesmo, você está fazendo o melhor que pode. E isso basta. Quando você pratica autocompaixão, você interrompe o ciclo de violência interna. Você cria espaço para cura, para transformação, para gentileza, porque você entende que não precisa estar pronto para se amar, que não precisa ser perfeito para merecer descanso, que mesmo com todas as suas falhas e dores, você ainda é digno de amor, inclusive, principalmente, do seu próprio amor. Sim, pensamentos negativos vão continuar surgindo. A mente é assim. Ela cria cenários, ela protege, ela imagina. Mas a grande virada está em perceber que você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa, e como observador, você pode escolher. Pode escolher não alimentar o pensamento que te afasta de você. Pode respirar fundo e deixar passar. Pode interromper o ciclo antes que ele te sufoque. Pode escolher palavras novas, imagens novas, histórias novas. A liberdade mental começa quando você entende que pode não acreditar em tudo o que pensa e que, na maioria das vezes, pensar menos é viver mais, é sentir mais, é estar mais presente, porque é na presença que a mente se aquieta. É no agora que o medo perde a força
E é nesse exato momento que a mudança começa, quando você escolhe não se identificar mais com aquilo que te prende. Então agora eu te pergunto, você está pronto para sair da prisão dos seus próprios pensamentos? Está disposto a caminhar na direção de uma mente mais leve, mais clara, mais consciente? A jornada não é fácil, ela exige coragem, exige presença, exige compaixão. Mas ela é possível e, acima de tudo, ela é libertadora. E se você deseja um acompanhamento mais profundo, acesse o link na descrição e conheça o programa completo de libertação emocional e mental. Lá, você vai ter acesso a ferramentas práticas e conteúdo exclusivo para transformar sua vida, sua mente, suas emoções e, finalmente, sua realidade. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar ainda mais fundo no que te impede de viver com autenticidade. Te espero lá. E lembra, você não é o que pensa. Você é muito, muito mais do que isso.